Bom, hoje é 16 de maio, nós acabamos de participar numa mesa aqui de discussão Isso. com Desastre lá ocorrido em Brumadinho, Brumadinho. provocado pela Vale. E então, aproveitando a presença do Carlos Freitas aqui, para tentar fazer um pequeno registro da sua trajetória profissional, das atividades mais recentes, para divulgação na nossa página, no canal YouTube do Fórum Acidente de Trabalho. Eu quero ver. Você vai estar em boa companhia, viu? Vai estar Isso. em boa companhia. Carlos, eu queria que você começasse então, inicialmente se apresentando e falando como é que chegou nesse... foi sua trajetória profissional. Tá, vou falar assim brevemente da minha trajetória. Hoje eu estou coordenando um centro de estudo e pesquisa em emergências e desastres em saúde. E esse centro a gente começa a formular a ideia dele a partir de 2010, com os desastres grandes, naturais, de origem natural, ocorridos em Alagoas e Pernambuco, e ele ganha corpo principalmente a partir do desastre na região serrana. Mas eu já tinha começado a trabalhar com esse tema de desastre desde 2009. Mas a minha trajetória na saúde coletiva, ela se inicia muito com os acidentes industriais, os acidentes nas indústrias químicas, de petróleo, petroquímicas, plataformas de petróleo, trabalhando no SESC, com o Jorge Machado e o Marcelo Firpo, principalmente durante anos, onde a gente se dedicou a investigar esses acidentes e pensar esses acidentes que eram simultaneamente acidentes de trabalho com impactos ambientais afetando a população externa. E o primeiro grande acidente que a gente se mobiliza para investigar foi um acidente da Baia, em Belford Roxo, pouco antes da Rio 92. Quando a gente vai lá investigar, a gente encontra um cenário onde não tinha sido acionado um plano de emergência, onde a população tinha sido afetada sem saber o que fazer, onde a empresa praticamente tinha um domínio, um controle sobre o município, dos órgãos públicos lá presentes. Isso inicia uma grande investigação envolvendo diversos órgãos públicos de trabalho, saúde, meio ambiente, a Alerj, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual também, numa grande mobilização. E acho que o que é mais importante é que a gente começa a investigar esse acidente e se dá conta que tem que começar a trabalhar com esse tipo de acidente que naquele momento começava a ocorrer com mais frequência no Brasil. E a gente já tinha o histórico de outros grandes acidentes ocorridos no mundo, principalmente Bhopal, em 84, ou seja, em meados da década de 80, que tinha sido o acidente químico mais grave ocorrido no mundo. E é nesse contexto que a gente vai formulando a ideia de acidente ampliado, ou seja, não dá para olhar, dizer só que é um acidente maior, ou que é só um desastre. Ele é um acidente de trabalho que se amplia, atingindo a população, e se amplia nos seus efeitos no tempo e no espaço, porque alguns desses acidentes vão atingir quilômetros além do ponto de origem, e os efeitos podem se manifestar, a depender do tipo de substância química, às vezes de 10, 20, 30 anos depois do evento propriamente dito. E a gente começou também a identificar que a maior parte dos óbitos nesses acidentes eram de trabalhadores. Na Europa, assim, o sistema de informação mostrava naquela época que 90% dos óbitos eram trabalhadores, embora esses acidentes fossem conhecidos pelos seus impactos ambientais e as comunidades. Então isso obrigava a uma atuação mais conjunta dos temas relacionados à saúde do trabalhador, à saúde ambiental também, do ponto de vista da saúde coletiva, além de uma atuação mais intersetorial e com os órgãos também, principalmente, de saúde e ambiente. E passei durante anos investigando e trabalhando com isso. A gente fez trabalho sobre refinarias de petróleo, plataformas de petróleo, sobre indústrias químicas, petroquímicas, em diferentes lugares do país, São Paulo, Alagoas, Rio de Janeiro, e gerou um aprendizado muito grande, muito longo em termos de produções. Daí que saiu o livro Acidentes Químicos Ampliados, que foi um livro que a gente publicou em 2000, alguns artigos, e depois eu, Jorge e Marcelo, nós fomos seguindo diferentes rumos, O Marcelo trabalhando mais com os temas dos conflitos e da justiça ambiental,
O Jorge ainda vai para o Ministério, né, trabalhando muito com a saúde do trabalhador e a vigilância. E eu me interessei pelo tema, porque toda vez que eu chegava no município onde estavam essas indústrias, eu encontrava uma característica muito similar nesses municípios. E aí eu comecei a estudar o tema dos indicadores em saúde ambiental, para tentar compreender o que caracterizava do ponto de vista da saúde ambiental esses municípios, porque são municípios que dependem em parte dessas empresas, elas ativam e geram uma economia bastante dinâmica, eu posso dizer assim, no município, com vários setores direto ou indiretamente ligados a essas empresas, mas ao mesmo tempo geravam poluição, geravam riscos, geravam danos. Então, um pouco tentando entender a dinâmica desses municípios. Nesse processo, acho que uma das contribuições de vocês foi justamente no desenvolvimento de propostas metodológicas, de abordagem. No próprio livro fala-se da AIPA. AIPA, isso, né? Análise Interdisciplinar e Participativa. E também vocês foram dialogando com autores que vinham procurando fazer um estudo que explorasse os determinantes desses acidentes. Quais foram as principais contribuições que vocês terminaram sistematizando e que dificuldades tiveram nesse caminho, na própria aplicação, tentativa de trabalhar com essas ferramentas numa sociedade onde, em geral, a gente pode dizer assim, uma sociedade mais autoritária mesmo, né? menos aberta a essas investigações? Boa pergunta, porque no nosso processo de investigação inicial, um dos princípios da saúde do trabalhador, né, e de determinadas linhas da ergonomia também, não dá para investigar um acidente desse sem ouvir os trabalhadores. Então, nós tínhamos um trabalho longo de ouvir os trabalhadores e entender como eram realizadas as suas atividades, como é que era seu trabalho antes do acidente, como era o cotidiano do seu trabalho, que atividades distintas ele realizava e das dificuldades e dos empecilhos que ele encontrava, dos incidentes, enfim, dos problemas ali antes, nas semanas, nos meses e nas horas antes do acidente. Então a gente tentava entender, se eu tenho um acidente, ele tem uma hora marcada, o que ocorreu antes daquelas horas, naqueles dias, naquela semana anterior, naquele mês anterior. Uma segunda fonte de informação fundamental eram as atas das CIPAs, onde a gente encontrava ali também um pouco dos conflitos que ocorriam dentro da própria empresa. Uma terceira fonte de informações, era da própria empresa, eram os documentos relacionados à própria manutenção. Normalmente a gente atuava junto com o Ministério Público, isso nos possibilitava ter o acesso a informações que eram vitais. E também ouvindo os próprios gerentes das empresas, porque eu lembro de um acidente que a gente investigou de uma empresa nova, tinha uma equipe de gerentes assim completamente dedicada, multidisciplinar, ela operava há 3 anos, só que eles foram fazer uma mudança de projeto sem fazer uma análise de risco. E aí teve uma explosão, porque eles trabalharam com a ideia de que uma válvula de meio de linha suportaria a pressão, né, quando você retirasse parte da tubulação, funcionando como uma válvula de fim de linha. Isso não aconteceu. Você teve uma explosão, enfim, a morte de 2 trabalhadores imediatos e outros 2 com mais de 50% do corpo queimado. Então, essas eram as nossas fontes. E aí o Ministério Público do Trabalho, ele estava começando muito suas atividades de maneira mais ativa, isso foi muito importante naquele momento, no sentido de garantir, né, o acesso às informações. As dificuldades que a gente encontrou depois, foi os departamentos jurídicos assumiram o papel de diálogo e intervenção das empresas, ou seja, a preocupação de se proteger das ações que podiam ser geradas pela justiça
né, foi obscurecendo e ocultando dentro das empresas sua própria capacidade de investigação e de aprendizado com os acidentes. A gente sempre trabalhou com a ideia de que todo acidente, todo desastre, ele deve gerar um aprendizado para mudança nos padrões, não é, de gestão e de própria organização do trabalho. O segundo foi, isso pode ter sido intencional ou não, mas uma fragmentação da atuação no Ministério Público do Trabalho, ou seja, a gente passa a ter uma rotatividade maior dos procuradores. Se você tem uma rotatividade, você não tem um procurador acompanhando todo o processo. E esse tipo de investigação de acidente, não é, ele requer também grupos com maior especialidade, inclusive no Ministério Público do Trabalho. Então essa rotatividade ela foi enfraquecendo as atuações. E um terceiro aspecto foi dentro do próprio movimento sindical. A gente assistiu, não é, isso tem a ver com os rumos que o movimento sindical tomou, né, no processo também de eleger, não é, candidatos representando uma divisão no movimento sindical. E essa divisão no movimento sindical ela teve impactos também diretamente nas possibilidades de ações, né, que do período anterior você tinha um movimento sindical que estava mais homogêneo, unificado. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente estava investigando o segundo acidente da Baia, no Sindicato dos Trabalhadores Químicos de Belfor Roxo, o presidente foi assassinado. E depois a gente descobre que era alguém da diretoria que tinha mandado assassinar. E naquele mesmo momento, o município de Belfor Roxo tinha sido emancipado, a Baia trabalhou diretamente para isso, e o primeiro prefeito era ligado a grupo de extermínios. Então eu estou querendo chamar a atenção assim, que você passa a ter um contexto de fragmentação e divisão no movimento sindical, como também de mudanças muito grandes na política dos municípios. Alguns municípios seguem o seu caminho normal, outros eles se tornam perigosos para quem é de fora, não é, atuar dentro do próprio município. Você citou que agora você organizou esse Centro de Estudo e Pesquisa em Emergências e Desastres em Saúde. Aí você, a constituição desse centro se deu quando? E aí quais foram os principais estudos que vocês trabalharam? Eu começo a trabalhar, o Ministério da Saúde me chama, em 2005 eu parei de trabalhar somente com acidentes industriais, foi o último trabalho que eu fiz, e passo a trabalhar com essa questão dos indicadores, até 2005 mais ou menos. E aí a partir daí eu começo a me interessar por os desastres naturais, que eu estou percebendo que está aumentando a frequência disso. Como eu já tinha um aporte dos desastres tecnológicos, que dialogava em parte com os desastres naturais, eu resolvi começar a trabalhar com isso. E em 2009, eu fui chamado pela Defesa Civil do Estado e pelo Ministério da Saúde, no mesmo momento, para trabalhar com desastres. Falei, tem alguma coisa acontecendo, vou estudar isso. E comecei a investigar, e daí a gente foi avançando para a proposta de criar um centro envolvendo as diversas universidades do Rio, até com financiamento da Petrobras. Isso acabou não avançando porque era importante a gente garantir um centro que tivesse autonomia em relação às empresas. Quer dizer, a empresa pode financiar, mas a empresa não pode interferir na constituição da direção do próprio centro. Ele tem que ter uma certa autonomia, uma certa independência para poder investigar. Então a gente avançou muito de um centro ligado à Fiocruz com foco na saúde. Então o nosso foco de trabalho hoje são dois. Primeiro, estudar os impactos da saúde provocados pelos desastres. O que a gente quer estudar? Os impactos. Não só os impactos de curto prazo, mas de médio e longo prazo, que eu mostrei. Porque para ajudar a pensar a organização do Sistema Único de Saúde, não só na vigilância e monitoramento, mas também no cuidado e atenção. Se eu tenho impactos na saúde mental que se prolongam por meses depois, que tem impactos sobre doenças crônicas, como, vou pensar, diabetes e hipertensão, né, que interagem, de certo modo, com esse contexto, eu tenho que pensar um SUS que esteja atento a isso em termos de vigilância, em termos de cuidado. Então, entender esses impactos é fundamental. E dois, é pensar a própria organização do Sistema Único de Saúde. Então, a gente está trabalhando, terminamos no ano passado,
um guia de preparação e resposta aos desastres para o SUS, para os municípios, pensando em municípios de grande, médio e pequeno porte. Então, assim, é um beabá de como o município se organizar e se preparar, né? E estamos trabalhando nesse ano um curso de especialização em EAD, Gestão de Risco de Emergência e Desastres, né? Um curso experimental inicialmente para 80 alunos, quadros estratégicos do setor saúde nos estados, e estamos trabalhando também com os desastres que têm visibilidade. Quais são os desastres que têm visibilidade? O que nos chama a atenção é a Vale em Brumadinho, a Samarco em Mariana, é a região serrana, mas eu tenho a seca, que é um desastre histórico no Brasil, e que tem uma certa invisibilidade em termos de impactos à saúde e organização do SUS, e temos as inundações graduais na região norte, principalmente o Amazonas, que ocorrem em ciclos anuais, e que é tratado com naturalidade, como se aquilo fosse natural. E tem uma certa convivência que faz parte, mas a gente vem trabalhando com uma desnaturalização disso para uma melhor organização do SUS para lidar com isso. Você citou o guia, já tem uma versão dele? Já tem uma versão online, né? Eu posso passar para vocês, a gente quer divulgar ao máximo, e tem a versão impressa. Eu acho que eu divulguei por ocasião daquele debate que vocês fizeram já sobre Brumadinho lá no Rio, né? Eu tive acesso à gravação, e aí tinha o link, mas se eu não tiver já divulgado, porque acho que eu vi o arquivo, isso, né? Eu volto a te pedir para a gente voltar a divulgar nesse momento aqui. Eu tinha mais duas curiosidades, assim, uma especificamente sobre esse trabalho de vocês no pós-Brumadinho, porque particularmente eu acho que a resposta que vem do mundo acadêmico no pós-Brumadinho, acho que era até esperado que isso acontecesse, ela tem uma qualidade e uma resposta também melhor estruturada, mais forte do que em Mariana, né? Vendo, isso. É verdade. Nos indignou mais. E foi importante ver como houve uma convergência de interesses de diferentes locais com essa discussão. Aí eu queria que você comentasse um pouco especificamente o que vocês fizeram. E a segunda curiosidade é se você destacaria algum tipo de categoria analítica que vocês têm utilizado mais de conceitos nos estudos, até de sugestões de leituras. Infelizmente, o livro antigo lá está esgotado. É uma raridade, a gente só acha em sebo hoje. Que não foi reimpresso. Então vamos lá. Quer dizer, eu acho que em Brumadinho, para o caso de Brumadinho, da Vale em Brumadinho, a gente aprendeu com o caso da Samarco e Mariana, porque a gente viu claramente como é que a empresa, principalmente a Vale, a Samarco é uma subsidiária da Vale, ela atua no sentido de diluir ao máximo, não qualquer geração de evidências que possam gerar posteriormente custo, né, por conta dos danos humanos e ambientais, a postergar suas ações e seus custos, e enfraquecer as mobilizações. Assim, foram estratégias muito bem utilizadas pela Samarco e pela Vale no desastre da Mariana. Mas isso gerou um aprendizado tanto em movimentos sociais como também para a academia. Acho que a primeira coisa é ir para os órgãos também de saúde, de modo geral, e saúde do trabalhador de modo específico. Primeiro, eu já falei no caso da palestra, houve uma coleta imediata da lama para você poder identificar os contaminantes químicos presentes no mesmo, para poder avaliar posteriormente o impacto dessa lama na saúde da população exposta no rio contaminado e os trabalhadores que atuaram no resgate e socorro. Inclusive, esse monitoramento dos trabalhadores já começou a ser realizado. São cerca de 800 trabalhadores espalhados pelo país que vão ser acompanhados durante alguns anos. O segundo é a gente conseguiu, pelo menos na Fiocruz, a partir do aprendizado dos impactos à saúde ocasionados em Mariana e em Barra Longa, já trazer uma discussão antecipando os tipos de efeitos que poderiam ocorrer no médio e longo prazo. Quer dizer, quando a gente organizou aquele evento na Fiocruz, foi para dizer, olha, os impactos
ainda que sejam 300 óbitos e isso cause indignação, eles não param aí. Vão ter outros impactos e a gente precisa monitorar isso. Então, como instituição de pesquisa, a gente achou que era o nosso papel alertar para isso, não causar alarme, mas alertar sobre isso. E aí, nós do CEPET, com o Observatório do Clima, trabalhamos muito na sistematização de dados, inclusive cruzando lama com população, aquilo que a gente mostrou, dos efeitos façados para poder sistematizar isso. O terceiro é, via DECIT, a gente vai ter um estudo de 20 anos acompanhando a população, em Brumadinho, os efeitos de médio e longo prazo, o que já devia ter sido feito em Mariana, em Barra Longa, né? Muitos dos dados já foram perdidos, e também desse impacto na saúde das crianças. E provavelmente aí tentar estruturar o monitoramento dessas populações, dessas comunidades ao longo dos rios, do Rio Paraopeba principalmente, não dos rios, mas principalmente do Rio Paraopeba. Então isso gerou um aprendizado. Agora, esse aprendizado a gente se defronta exatamente num contexto que a gente está vivendo hoje, um corte nos investimentos em pesquisas e em bolsas de mestrado e doutorado. A continuidade dessas pesquisas, por exemplo, depende diretamente de você formar mestres, doutores que vão dar continuidade a esse trabalho. Por exemplo, eu tenho um doutorando que está trabalhando com isso. Para que possam entrar novos, isso depende também desses investimentos. Então, se ao mesmo tempo a gente ficou mais esperto, isso vem num contexto também de retração. E aí a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Carlos, você gostaria de comentar mais alguma coisa? Passa o endereço eletrônico, né, do centro. Isso. Vamos lá. A nossa principal forma de comunicação hoje é o Facebook. É só buscar Centro de Conhecimento de Saúde Pública em Desastres, onde a gente publica semanalmente assim, algo ou produzido por nós ou por outro centro. Temos publicados materiais relacionados a esses dois desastres, tanto o ocorrido em Mariana como o ocorrido em Brumadinho. Tem o Centro de Conhecimento de Saúde Pública em Desastres na internet, o site que a gente vai atualizar agora, ele está desatualizado. Tem o meu e-mail, carlos.mf@ensp.fiocruz.br, e dizer, Fidelberto, que foi um prazer estar hoje com você, com o Eugênio, com o Mário Parreiras, porque eu acho que esse trabalho de investigar os acidentes de trabalho, que são acidentes ambientais simultaneamente que afetam a população, a gente tem que fortalecer isso cada vez mais, porque a gente tem mineração aí por todo o país, e não só mineração, temos indústrias químicas, temos o petróleo, enfim, temos agora o acidente ocorrido lá na CSN, em Volta Redonda, ou seja, e a gente tem o desafio aí de fortalecer novamente os órgãos públicos que atuam nisso, né? Na vigilância e cuidado da saúde dos trabalhadores e da população. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou divulgar então. Para mim é um prazer imenso. Depois, quando